Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, cachorros e cachorros, gatos e gatos, vamos iniciar agora o nosso excelente Evangelho no Lar de toda segunda-feira, segunda e sexta, religiosamente. Estamos aqui às 9 horas da noite, um pouquinho antes a gente lança o nosso vídeo do Evangelho semanal, né? Quer dizer, semanal não, são dois, né? Hoje a gente vai fazer o texto que chama Instrução dos Espíritos, a Nova Era, do capítulo 1, e o texto está aí embaixo na descrição, se você quiser fazer lendo, né? Lendo junto. Pega o seu copo de água, já pausa. Se você não pegou o copo de água, vai lá, pega o copo, pode ser garrafa, pode ser para a família inteira, pode ser para o cachorro, pode ser para o vizinho, pode ser para todo mundo. Não se esqueça de já deixar teu like e já escrever estou aqui e vamos ao nosso Evangelho. Então, o que você precisa fazer quando você vai fazer o Evangelho com a gente? Só acompanhar, colocar seu copo de água e acompanhar. Acabou, não precisa fazer nada demais. Agradecemos ao Mestre Jesus pela excelente oportunidade desse estudo que iremos fazer hoje. Pedimos para que o Senhor ilumine o coração de cada um de nós para esse estudo. Que assim seja. Agora iniciamos o nosso Evangelho. Instrução dos Espíritos, a Nova Era. Deus é único. E Moisés, o Espírito que Deus enviou em uma missão para fazer-o conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos, o povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade dos homens. Essas questões aqui que ele fala sobre Moisés, o povo pagão, os hebreus, isso pra gente não importa tanto hoje em dia, porque naquela época existia essa diferenciação, né? Por exemplo, o povo que seguia Moisés tinha mais informação por conta da raça deles e tudo, mas hoje já não, vamos dizer assim, existiam as divisões, sim, mas todos têm acesso à informação de quem é Jesus, né? Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia que limitavam o sentido, porque postos em prática em toda a sua pureza, ele não teria sido então compreendida. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como frontispício brilhante, como um farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que deveria percorrer. Ele está falando dos 10 mandamentos, né? A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento na qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. Esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de um outro modo que pelos holocaustos, nem que precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável no ponto de vista da matéria e mesmo sobre as artes e as ciências, era muito atrasada em moralidade. Ele está falando que o povo antigamente, apesar de ser um pouco inteligente em alguns aspectos, eles eram atrasados em moralidade, eles eram atrasados em evolução, né? E mesmo sobre as artes e a ciência, e não se seriam convertindo sobre o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal a qual lhe oferecia então a religião hebraica. Assim os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar-se os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. De uma moral, enfim, deve se transformar a terra, dela fazer a morada pelos espíritos superiores, aqueles que a habitam. É a lei do progresso. Aqueles que habitam hoje, é a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumprem, e o espiritismo é a alavanca na qual Deus se serve para fazer alavancar a humanidade. A gente já vai falar sobre isso. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Eles devem seguir o mesmo caminho que as ideias da liberdade que percorreram e qual delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas têm necessidade para atingir a maturidade, desabalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Vou parar aqui para a gente só voltar aqui nesse ponto no final. Olha só, o que ele está falando aqui? Na realidade ele está dando uma resumida do que aconteceu no nosso planeta nos últimos, sei lá, desde Moisés para até aqui.
o povo era muito primitivo, muito ignorante, muito agressivo, muito violento. Então eles matavam por qualquer coisa, né? Muito mais do que hoje em dia, muito mais. Então, por exemplo, o cara roubava um cabrito de alguém, ele ia lá e metia fogo na família inteira do cara. Era normal isso. Então Moisés trouxe os 10 mandamentos, segundo Chico Xavier, o primeiro livro psicografado do planeta Terra, né? E aí, naqueles 10 mandamentos, ele trouxe coisas óbvias pra gente hoje, mas para aquela época não era. Não matarás, né? E também trouxe outros ensinamentos, como por exemplo, olho por olho, dente por dente, que hoje para nós a gente sabe que não é o certo. Mas para aquela época que o povo era primitivo e totalmente exagerado, e eles se vingavam de forma muito mais ignorante, já era um progresso que estava sendo realizado. Então olhem só, veio o povo primitivo, veio Moisés, falou um monte de coisa. Embora Moisés não tenha sido uma pessoa exemplar, tenha feito algumas coisas erradas, para essa missão dele ele conseguiu desenvolver de certa forma bem. Então ele trouxe os 10 mandamentos, né, que eram coisas óbvias, não trair, não matar, etc. Mas que para aquele povo naquela época não era óbvio, tá? E aí depois de um tempo que os 10 mandamentos começaram a fazer efeito naquele povo, quem que veio? O próprio Jesus. Jesus podia ter enviado alguém? Claro que poderia. Jesus tem milhares de espíritos, não sei se milhares, mas centenas de espíritos disponíveis, espíritos super evoluídos que estariam super felizes de poder cumprir essa missão. Mas Jesus quis descer ele mesmo para a Terra, né? Um espírito de tanta grandeza, bilhões de anos de experiência e evolução acima de nós, mas ele optou sim por ele mesmo vir para trazer essa mensagem, né? Então ele ficou um tempão para fazer o processo de reencarnação e tudo mais, e quando ele reencarnou, ele teve que aguentar coisas terríveis, como por exemplo viver entre aqueles homens primitivos. Imagina, sem ar-condicionado, em um lugar horrível, onde a comida era uma batalha de cada dia, as doenças, os ratos, um lugar terrível, ainda trabalhando como um carpinteiro. Nós sabemos que por muito tempo Jesus não se revelou quem ele era, então ele deve ter levado uma vida normal, né? Apenas quando ele tinha 12 anos que ele se perdeu, eles estavam numa festa da região, e aí ele se perdeu. Aí quando os pais dele acharam ele estava ensinando para os juízes lá da região, né? Ou seja, ele sabia, é óbvio que ele sabia que era ele, né? Tanto que ele fala assim, eu estou ensinando as coisas do meu pai. Então ele já tinha noção que ele era Jesus, claro, ele sabia todo esse fator. Inclusive as pessoas me perguntam, eu já perguntei para os espíritos me falaram assim, olha, enquanto Jesus estava encarnado, ele sabia quantas gotas de água tinha do outro lado do planeta. Então não é uma coisa que ele encarnou e esqueceu das coisas, não. Isso é só conosco. Ele, no grau evolutivo dele é totalmente diferente. Tanto que ele fez demonstrações mediúnicas impressionantes. Então o fato é que Jesus veio, optou por ele mesmo vir, passou por um perrengue do caramba, num planeta bagunçado, com um monte de ser primitivo, ignorante, né, violento. Ele deixou a sua mensagem, obviamente com grande perfeição, mensagem que até hoje alimenta o coração de tantos humanos, não só os espíritas, como os evangélicos, os católicos e outros que nem têm religião definida. Então mensagens maravilhosas que deram para nós um guia para a humanidade, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, e vários outros ensinamentos, o ensinamento da caridade, o ensinamento de não prejudicar ninguém e tudo mais. Vigiai e orai, tomar cuidado com os maus espíritos, né? E tudo mais que a gente sabe que foi de grande proveito. Então, Jesus veio, trouxe essa doutrina. E lá no Evangelho de João, Jesus disse que não deixaria nós sozinhos. Então ele enviaria o Consolador prometido. Ele fala mais uma vez no Evangelho de João. Ele ia rogar para que Deus enviasse o Consolador prometido. E esse, quando chegasse, ele ia explicar melhor as coisas que ele nos disse. Ó, isso aqui, ó. Explicar melhor as coisas que ele nos disse. É o Evangelho. O que mais explica melhor as coisas que ele quis nos dizer? O Evangelho. E iria trazer novas revelações. André Luiz, Chico Xavier trouxeram grandes revelações pelos seus livros. Emmanuel, entendeu? Então ele estava falando do Espiritismo, isso é óbvio. Então aqui ele fala que é chegada a hora de nós espíritas. Esse Evangelho acho que é o mais importante que eu gravei até hoje. Por isso que eu recebi a visita de um espírito muito, muito evoluído hoje. Impressionado eu fiquei. Então ele fala aqui, ó, agora vamos continuar no ponto que a gente parou, tá? São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos
que estão nos desígnios de Deus. Olha só o que ele está dizendo, então. É chegado o momento que essas ideias devem se desenvolver para que a gente possa cumprir aquilo que Deus já designou para a gente. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias da liberdade percorreram, em que elas eram precursoras. Agora, olha o que ele vai falar que é importante. Olha isso. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Ou seja, para a gente colocar o espiritismo nesse planeta, nós vamos ter que lutar. É isso que ele está dizendo aqui. Não, elas têm a necessidade para atingir a maturidade de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Olha o que ele está dizendo aqui, quer dizer que nós vamos realmente ter que abalar as coisas, ter que discutir sobre isso, para que realmente atraia a atenção das massas. E eu penso que é isso que eu já sabia desse texto, obviamente, eu já conhecia, já tinha lido, já tinha conversado com os espíritos. E o que eu faço dentro dos meus canais, principalmente do Espiritismo Raiz, tudo que às vezes eu trago coisas pessoais, às vezes eu trago outros temas, é realmente trazendo as pessoas, às vezes eu falo de forma um pouco, não agressiva, mas eu falo, às vezes falo que os caras são idiotas e tudo, é com esse intuito aqui. É de revelar o espiritismo para as pessoas, deixar as pessoas, nossa, impressionadas e buscar isso, né? A fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade na moral impressionarão os espíritos e eles se interessarão por uma ciência que lhe dá a chave da vida futura e lhe abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés que abriu o caminho. Jesus continua a obra e o espiritismo arrematará. Então vocês percebem, quando eu falo para vocês assim, divulguem o espiritismo, é muito importante isso, porque nós temos que fazer essa divulgação. Não importa se alguém vai achar que você é louco, que você você mata animal para fazer não sei o quê. A gente sabe a verdade e nós temos a obrigação de fazer isso. Então quando eu falo para vocês assim, olha, eu criei um Tinder realmente para que as pessoas conheçam o espiritismo, é verdade, não é brincadeira isso. Eu vou lá, por exemplo, eu fui hoje cortar cabelo, fiz a propaganda para os caras lá do espiritismo. Falei, me segue no canal, coisa e tal. Eu faço sempre. Então a gente tem realmente que divulgar o espiritismo, pois ele é o Consolador prometido, enviado por Jesus, e é muito importante que todos saibam disso. Porque querendo ou não, o espiritismo vai sim, cada vez mais, conquistar mais espaços, e principalmente com a chegada desses espíritos tão evoluídos de outros planetas. Então isso vai fazer com que o planeta modifique-se de dentro para fora. Vai demorar sim, mas você tem que fazer a sua parte. Isso é muito importante. Tudo bem? Encerramos aqui então o Evangelho. Vamos fazer a parte de encerramento. Agradecemos ao Mestre pelo auxílio que nos dá dia após dia para compreender tudo que vem sendo estudado, e que todos nós possamos, a partir de agora, fazer uma maior divulgação no Espiritismo, um melhor trabalho, a fim de iluminar as almas que ainda não conhecem essa doutrina maravilhosa. Agradecemos ao Mestre Jesus e que assim seja. Bom, agora vocês podem beber água e aí vocês deixam um comentário abaixo o que vocês acharam. E lembra sempre de mandar o vídeo para todo mundo. Muito obrigado e até a próxima.